No Brasil, foi através do Decreto de Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que o patrimônio histórico e artístico nacional foi instituído e protegido. De acordo com essa legislação, o patrimônio cultural consiste em um conjunto de bens móveis e imóveis que representam fatos memoráveis do nosso país. Naquela época, foram criados 4 livros para realizar o tombamento destes bens. O tombamento consiste em um ato administrativo realizado através do poder público, onde o principal objetivo é preservar um determinado bem através de legislação específica. Esses bens podem ser de interesse histórico, paisagístico, arquitetônico, arqueológico, cultural e até mesmo de valor afetivo para a população. Bens como livros, mobiliários, cidades, ruas, praças, objetos, cachoeiras, bens arqueológicos e outros podem ser tombados. Dessa forma, fica impedida a destruição e descaracterização desses bens. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, traz a conceituação de patrimônio cultural como os bens de natureza material e imaterial, tombados individualmente ou em conjuntos, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Conforme aponta o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, a partir dessa conceituação disposta na Constituição Federal, na categoria de patrimônio cultural, são consideradas formas de expressão como modos de fazer, viver, obras de artes, documentos, objetos, espaços de manifestações artísticas e culturais, sítios de valor arqueológico, ambiental, paisagístico, paleontológico e ecológico. Os patrimônios culturais podem ser bens materiais, tangíveis, e imateriais, intangíveis. De acordo com a Fundação Catarinense da Cultura, no estado de Santa Catarina, há 7 manifestações registradas como patrimônio imaterial, sendo elas: Procissão do Senhor Jesus dos Passos, da Irmandade Senhor Jesus dos Passos de Florianópolis, uma das mais antigas manifestações religiosas do estado, realizada desde 1766. Pesca artesanal com auxílio de botos, do Conselho Pastoral dos Pescadores da Diocese de Tubarão de Laguna. Festa do Divino Espírito Santo do centro de Florianópolis, criada em 1775. Essa festa demonstra as tradições culturais dos povos açorianos da ilha de Santa Catarina. Queijo artesanal serrano da Serra Catarinense, produzido desde o século XVII. Dança do Catumbi, manifestada pelo grupo folclórico Catumbi da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, de Araquari. Essa manifestação cultural demonstra elementos da cultura africana, a partir do sincretismo religioso. Pesca artesanal da Tainha, onde 2 comunidades pesqueiras do estado receberam o registro de patrimônio imaterial, sendo elas Praia do Campeche e, posteriormente, o município de Bombinhas recebeu a certificação de reconhecimento da pesca artesanal da Tainha com canoas de um pau só. Com relação ao patrimônio cultural material do estado de Santa Catarina, são inúmeros os bens registrados. Nas proximidades do município de Trombudo Central, em suas cidades limítrofes, podemos citar o Museu Histórico-Cultural e Arquivo Histórico de Rio do Sul, edificação onde funcionou a antiga estação ferroviária da cidade. O prédio foi inaugurado no ano de 1963 e desativado em 1971. A edificação foi tombada pelo estado de Santa Catarina em 2011. Em Trombudo Central, existem alguns exemplares de casas em chaimel. Essas construções apresentam uma técnica construtiva antiga, onde sua estrutura é feita com encaixes de madeiras,
podendo ser na vertical, horizontal ou inclinadas. O preenchimento entre os espaços é feito com pedras, tijolos e/ou taipas. Esse estilo arquitetônico ilustra a cultura alemã. No estado de Santa Catarina, como exemplos de patrimônio cultural material, podemos citar algumas cidades históricas e sítios arqueológicos, como o caso das cidades de São Francisco do Sul, Pomerode e o Centro Histórico de Laguna. Além destes, existem os sítios arqueológicos com inscrições rupestres da Ilha do Campeche em Florianópolis, Sambaquis Jabuticabeira, Figueira 1 e Figueira 2 em Jaguaruna, sítios em abrigos rochosos em Urubici e outros. Visando a preservação e proteção dos bens culturais brasileiros, quando um empreendimento está na fase inicial de planejamento, diversos estudos precisam ser feitos. Essas pesquisas prévias têm a intenção de verificar a viabilidade da instalação do mesmo, de forma que sejam planejadas ações específicas que visem a minimização de danos às comunidades que vivem nas áreas de influência deste empreendimento, a fauna, flora, os recursos ambientais e até mesmo o patrimônio cultural. Desta forma, o licenciamento ambiental é uma exigência legal para a instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem participação ativa nos processos de licenciamento ambiental. Além deste órgão que está associado ao patrimônio, existem outros órgãos que também fazem parte desses estudos, como a Fundação Cultural dos Palmares, que se dedica à preservação de culturas afro-brasileiras, a Fundação Nacional do Índio, com a proteção dos territórios e direitos dos grupos indígenas, e o Ministério da Saúde. Empreendimentos como loteamentos, postos de gasolina, usinas hidrelétricas, linhas de transmissão, parques eólicos, usinas termoelétricas e outras tipologias de empreendimentos, antes de serem construídos, passam por pesquisas científicas de cunho arqueológico para que sejam avaliados os impactos ou potencial de impactos que os bens arqueológicos e culturais podem sofrer com a instalação de tais empreendimentos. No caso da usina termoelétrica, prevista para ser instalada no município de Trombuto Central, foram realizados levantamentos de campo a fim de identificar possíveis vestígios arqueológicos presentes na área diretamente afetada e nas proximidades do terreno do empreendimento. Depois dos levantamentos de campo, realizados em fevereiro de 2022, nós podemos confirmar que nenhum bem arqueológico será impactado com a instalação do empreendimento, dada a característica atual do terreno, que vem sofrendo com intervenções antrópicas ao longo dos anos. Mas afinal, o que são bens arqueológicos mesmo? Na arqueologia, os pesquisadores e as pesquisadoras se dedicam a estudar os vestígios deixados por grupos humanos que viveram em nosso território há milhares de anos atrás e também em períodos mais recentes. De populações mais antigas, os arqueólogos e as arqueólogas estudam os grupos caçadores-coletores e ceramistas-horticultores. Essas pessoas deixaram vestígios como pontas de projétil, lâminas de machado, mão de pilão, vasilhas de cerâmica, adornos, restos alimentares e outros. Já do período histórico, marcado pelo ano de 1500, são encontrados nos sítios arqueológicos fragmentos de garrafas, vidros de perfumes, frascos de remédios, louças, metais, objetos associados a práticas religiosas e até mesmo objetos do período escravista. Todos esses objetos contam momentos da história do Brasil que não devem ser apagados. De acordo com o site oficial do IPHAN, este órgão é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, que é responsável pela preservação, proteção
e promoção do patrimônio cultural brasileiro, assegurando sua permanência e usufruto para as gerações da atualidade e futuras. Desta forma, ao encontrar um artefato arqueológico, cabe a nós, cidadãos, reportarmos ao IPHAN sua localização, para que todas as medidas necessárias cabíveis sejam aplicadas. Ao reconhecer um achado, você pode seguir o seguinte passo a passo. Primeiro, não tire a peça do local. Segundo, faça uma foto do artefato encontrado. Terceiro, memorize o local onde você encontrou o artefato. Quarto, entre em contato com uma empresa de arqueologia mais próxima de sua cidade, um museu ou o próprio Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Assim você está contribuindo para a proteção do nosso patrimônio.